Apresentada a impugnação pelo sujeito passivo, nós temos duas possibilidades na tela. Primeiro, a autoridade acolhe as razões e o crédito tributário será extinto. É o que está previsto no artigo 156, inciso 9 do Código Tributário Nacional. Segundo, a autoridade rejeita as razões e a exigibilidade do crédito é restabelecida. Então notem, não há uma terceira possibilidade. Ou as razões apresentadas pelo contribuinte são acolhidas, hipótese em que o crédito será extinto, ou as razões não são acolhidas e a exigibilidade será restabelecida. E na hipótese de as razões do contribuinte não serem acolhidas pela autoridade administrativa, conforme vimos, a exigibilidade será restabelecida. O contribuinte deverá efetuar o pagamento do tributo. Se efetuar o pagamento, o tributo será extinto. Se não efetuar o pagamento, o crédito tributário será inscrito em dívida ativa, que vai aparelhar uma ação de execução fiscal. A outra hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a concessão de liminar em mandado de segurança ou liminar e tutela provisória de urgência em outras ações. E o detalhe é que o contribuinte poderá impugnar judicialmente o crédito tributário antes da sua constituição ou após a sua constituição. Se o contribuinte pretender impugnar um crédito tributário antes do lançamento, ele deverá ingressar com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Por outro lado, se pretender questionar um crédito tributário após o lançamento, deverá ingressar com ação anulatória. Na tela, o sujeito passivo poderá impugnar judicialmente o crédito tributário antes ou após a sua constituição. Lembrando que o crédito é constituído pelo lançamento. A impugnação anterior à constituição é feita por meio do ajuizamento de ação declaratória. E a impugnação após a constituição do crédito é manejada por meio de ação anulatória. Agora vejam o detalhe importante. Antes ou após a constituição do crédito, poderá ser impetrado mandado de segurança, desde que o sujeito passivo disponha de prova pré-constituída do seu direito. A discussão não demande dilação probatória e a impetração seja ultimada no prazo decadencial de 120 dias, contados da prática do ato reputado ilegal. Então percebam, antes da constituição do crédito tributário, ação declaratória. Depois da constituição do crédito tributário, ação anulatória. Antes ou depois da constituição do crédito tributário, mandado de segurança. Desde que o impetrante o faça dentro do prazo decadencial de 120 dias, contados da prática do ato ilegal, desde que o impetrante seja titular do direito líquido e certo, ou seja, tenha provas pré-constituídas e, evidentemente, não demande dilação probatória. Quando se trata de liminar em mandado de segurança ou liminar e tutela provisória de urgência em outras ações, uma pergunta é recorrente. Na tela, o ajuizamento de ação anti-exacional suspende a exigibilidade do crédito tributário? Se eventualmente você não sabe o que é ação anti-exacional, você vai saber agora. A ação anti-exacional é aquela ação que tem a fazenda pública no polo passivo e cuja discussão seja o crédito tributário. Retornando à questão, o mero ajuizamento de uma ação judicial questionando a exigibilidade do crédito tributário tem o condão, tem o efeito de suspender essa exigibilidade? Resposta: não. Diferentemente da impugnação administrativa, a impugnação judicial não tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Observe na tela. O mero ajuizamento de ação anti-exacional não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Desde que requerida, a suspensão da exigibilidade está condicionada à concessão de liminar e ou tutela de urgência em mandado de segurança e em outras ações. E nessa hipótese,
o sujeito passivo deverá demonstrar a probabilidade do direito alegado, que é o fumus boni iuris, e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então notem, diferentemente da impugnação administrativa, o mero ajuizamento de uma ação judicial questionando um crédito tributário não suspende por si só a exigibilidade. O que significa dizer que se eu ingressei com uma ação anulatória contra um crédito tributário, a Fazenda Pública vai continuar cobrando e exigindo o crédito tributário, uma vez que não está suspenso. Vai inscrever em dívida ativa e vai ingressar com uma ação de execução fiscal. Para que a exigibilidade do crédito tributário seja suspensa em uma ação judicial, é necessário a concessão de uma liminar em mandado de segurança ou em outras ações ou de tutela provisória de urgência. E na ação judicial, o juiz vai prolatar uma sentença. Tem duas possibilidades. O juiz julga procedente o pedido ou o juiz julga improcedente o pedido. Em se tratando de mandado de segurança, o juiz concede a ordem ou denega a ordem. Julgando procedente o pedido, a Fazenda Pública poderá recorrer. Transitado em julgado essa decisão, o crédito tributário será extinto. Porém, se o magistrado julgar improcedente o pedido do contribuinte, em regra, a exigibilidade será restabelecida. Não é sequer necessário aguardar o trânsito em julgado, porque a sentença, que é uma decisão definitiva, substitui a decisão provisória que foi concedida em um momento anterior no processo. Compreenderam? Entretanto, a exigibilidade não será restabelecida se o magistrado em que pede julgar improcedente o pedido mantiver os efeitos da liminar ou da tutela provisória de urgência concedida. Então, frise: impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário independentemente de qualquer análise da autoridade administrativa e independentemente de ordem judicial. Já a impugnação no âmbito judicial não tem o efeito de, por si só, suspender a exigibilidade do crédito tributário. A última hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é o depósito do montante integral, que veremos no próximo bloco. Até já!